sejam bem-vindos a mais uma aula desse componente maravilhoso chamado Educação Física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e estarei aqui com vocês na busca desse conhecimento relacionado a essa área tão legal que a gente tem. Vamos ver o que nós temos na nossa aula? Vamos lá? Aula 8, revisão e avaliação. Muito bem, vamos então relembrar aí os principais pontos dados dentro dessa unidade. Vamos lá. Muito bem, então para pincelar, os principais pontos que foram dados aí dos conteúdos abordados durante essa unidade, nós vamos relembrar qual é a diferença entre doença crônica e doença degenerativa. Vamos ver sua definição aí na cartela. A doença crônica, ela representa um termo mais amplo que abrange qualquer condição de saúde persistente e de longa duração, enquanto a doença degenerativa é um tipo específico de doença crônica que envolve a deterioração progressiva da função de células, tecidos ou órgãos. E vale ressaltar que, embora todas as doenças degenerativas sejam crônicas, nem todas as doenças crônicas são degenerativas. Então, para deixar bem claro e bem resumido, doença crônica é aquela doença que vai te acompanhar por um longo período de tempo e provavelmente ela não tem reversão, não tem como você reverter um quadro de uma doença crônica. E uma doença degenerativa é um subtipo dessa doença crônica que já vai ter essa característica de deterioração de tecidos, de células, de órgãos, perdendo ali a função daquela parte afetada, ok? E quais são os fatores de risco que podem contribuir para o surgimento dessas doenças? Bem, como fatores de risco, eu elenco, então, fatores genéticos, ou seja, se você tem um histórico familiar daquela doença, provavelmente você pode apresentar em algum momento da sua vida esse mesmo quadro. Envelhecimento também, quanto mais nós envelhecemos, mais as nossas células elas vão morrendo e, consequentemente, ali vão surgindo mais doenças se a gente não adquire hábitos saudáveis de vida. Falando sobre hábitos saudáveis, o estilo de vida ele também pode determinar como é que vai ser sua saúde ao longo da sua vida, principalmente ali quando você se torna idoso. Então, hábitos como sedentarismo, má alimentação, tabagismo e alcoolismo, por exemplo, podem facilitar a instalação dessas doenças, ok? E para começar a elencar essas doenças, eu começo falando sobre a obesidade. A obesidade é essa doença crônica que tem como característica esse acúmulo excessivo de gordura ali no nosso corpo, E a obesidade, além de ela ser uma doença, ela é também uma porta aberta para o surgimento de novas doenças, como diabetes e hipertensão, por exemplo. Ok? E como é que eu consigo definir se aquele indivíduo está com sobrepeso ou obesidade? Através do cálculo do IMC. Então, o IMC ele é calculado pela fórmula IMC igual a peso dado em quilogramas dividido pela altura por metro ao quadrado. Então, eu trouxe aqui para vocês esse exemplo desse indivíduo que tem 98 quilos e 1,75 metros. Então, jogando esses valores na fórmula que eu acabei de apresentar para vocês, nós chegamos aí ao resultado de 31,98 ou 32, seguindo ali o arredondamento, a fórmula de arredondamento. E aí a gente vai jogar isso para uma tabela, onde vai nos elencar valores correspondentes a baixo peso, normal, sobrepeso, obesidade leve, obesidade moderada e obesidade mórbida. Então, nesse exemplo que nós vimos com o valor de 31,98, eu consigo detectar que esse indivíduo ele está com obesidade leve, justamente por conta desse valor que está em torno ali de 30,0 a 34,9, ok? E como é que a atividade física vai contribuir para a reversão desse quadro, ou pelo menos para o tratamento dessa doença e até para a prevenção dessa doença? Então, a pessoa que começa a fazer atividade física, exercício físico, ela aumenta o seu gasto calórico, preserva a sua massa muscular, através desse exercício,
consequentemente também reduz essa gordura visceral, que é essa gordura que fica aqui entre as nossas vísceras, que é uma gordura muito nociva para a nossa saúde. O exercício físico também vai contribuir para o controle do estresse, aumento da disposição e bem-estar, justamente pelo estímulo de hormônios que nos dão essa sensação de bem-estar e prazer, e também previne ali no reganho desse peso corporal, né? Uma vez que a pessoa continua com esse hábito de praticar atividade física, exercício físico todos os dias, ou pelo menos contemplando ali uma boa parte da sua semana, né, com atividades físicas, ela previne esse reganho de peso corporal. Dando prosseguimento, então, nós vamos falar agora sobre diabetes tipo 2, que é uma doença metabólica crônica caracterizada por valores elevados de glicose no sangue, que é a hiperglicemia. Então, essa doença ela vai se desenvolver pelo comprometimento progressivo da produção de insulina pelas células pancreáticas tipo beta e pela resistência à ação do hormônio em órgãos como fígado e músculo. E uma pessoa que tem diabetes, como é que ela pode melhorar a sua condição de saúde? Através da atividade física, porque a atividade física vai ajudar no controle do índice glicêmico, ou seja, o nível de açúcar no sangue vai ser ali controlado de várias maneiras, através, por exemplo, do aumento da sensibilidade à ação desse hormônio chamado insulina. O uso direto da glicose pelos músculos, a melhora também vai acontecer da função muscular e também esse efeito prolongado ali no controle glicêmico, que é super importante para a nossa saúde. Agora, falando sobre doenças cardiovasculares, né, é um termo que é utilizado para denominar essas doenças que são atuantes ali no nosso coração, né? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, essas doenças cardiovasculares elas são a principal causa de morte ali no mundo, né? Várias pessoas podem ser acometidas dessa doença, então é um fator super preocupante. Quais são as principais doenças cardiovasculares que a gente pode ver? O AVE, que a gente conhece como derrame, né? Arteriosclerose, cardiomiopatia, que são doenças relacionadas ao coração, infarto, doença arterial periférica e hipertensão arterial. Então, são quadros ali de saúde que podem acometer boa parte da população. E a atividade física ela vai atuar justamente para reverter esse quadro ou até para amenizar essa situação e também para prevenir essas doenças de se instalarem. Como? Como? A atividade física ela vai fazer com que os vasos sanguíneos se dilatem durante o exercício, melhorando então a absorção de oxigênio pelo sangue e com isso reduzindo a tensão do sistema circulatório, fazendo a pressão diminuir, o que equilibra, né, e faz com que o nosso organismo funcione de uma maneira otimizada. Agora, falando sobre a osteoporose, é uma condição médica que faz com que os nossos ossos eles se tornem mais porosos. E isso vai acontecer o quê? Uma fragilidade nesse osso, né? Podendo, no caso de sofrer, por exemplo, uma queda, fraturar com muito mais facilidade esse membro. E a atividade física ela vai atuar como para reverter essa situação? Através do aumento da densidade óssea, da redução da perda óssea, né? Melhora ali do equilíbrio da coordenação, do fortalecimento muscular, né? Do estímulo do metabolismo ósseo e também da prevenção da sarcopenia, que é essa fragilidade muscular que pode ocasionar a queda, e uma vez que essa pessoa que tem osteoporose sofre uma queda, ela pode sim sofrer, tem muito mais facilidade de sofrer uma fratura. Agora, falando sobre uma doença crônica degenerativa, né, além da osteoporose, que a gente acabou de ver, temos a doença de Alzheimer, que é uma doença que afeta principalmente a memória e outras funções cognitivas e pode se manifestar ali de duas formas principais. A primeira é de início precoce, que vai acontecer antes dos 65 anos, né, como vocês vão observar aí, e a de início tardio, que é mais comum e também pode acontecer de maneira esporádica, né, sem ali uma causa genética identificada, ok? Quais são os fatores de risco, né, para a presença dessa doença? Idade avançada, dieta inadequada, falta de exercício físico,
comorbidades associadas, como diabetes, estresse, doença cerebrovascular, e também aí um agravante para as mulheres, né? Nós, no caso, as mulheres, somos mais propensas a desenvolver o Alzheimer, principalmente depois dos 80 anos. Agora, falando sobre a doença de Parkinson, é um distúrbio neurodegenerativo crônico e progressivo que afeta principalmente pessoas aí idosas, mas também pode surgir em pacientes mais jovens. Os seus sintomas são tremor involuntário em repouso, né, rigidez, bradicinesia, diminuição da velocidade e amplitude ali dos movimentos, uma postura curvada, com perda de equilíbrio. E, além disso, né, nós temos também a associação de alguns distúrbios neurocomportamentais, como depressão e ansiedade, que podem favorecer o surgimento dessa doença. Agora vamos ver aí como que a atividade física pode proteger o nosso cérebro. Existem muitas razões para sermos mais ativos fisicamente. Dentre elas está o fato de que a prática regular de atividade física é capaz de melhorar a nossa memória, atenção, concentração, raciocínio e foco. Além disso, ela desempenha um papel crucial na prevenção e tratamento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, o Parkinson e a esclerose múltipla. A atividade física promove adaptações neurais, aumentando o número de sinapses entre neurônios, o que melhora a capacidade de comunicação entre células nervosas e reduz a perda celular relacionada ao envelhecimento. Outro benefício é o aumento de oxigênio no cérebro, o que estimula sua função. A circulação sanguínea melhorada pelo exercício também contribui para o melhor funcionamento cerebral e maior disposição física. Muito bem, e aqui eu trago alguns exemplos de exercícios físicos que podem impactar positivamente a sua saúde. Falando então de exercícios aeróbicos, eu cito aqui a pedalada, né, o ciclismo, andar de bicicleta, correr, nadar. Como exercício de treinamento de força, eu posso citar aqui a musculação, que é super importante, e também aqui a prática da yoga, né, do pilates, que vai trabalhar não só aspectos físicos, como também aspectos relacionados ao nosso cérebro, né, o estímulo do nosso cérebro. Agora, falando sobre força muscular, vamos ver aqui que a força muscular ela pode ser definida como quantidade de tensão que o músculo ou grupamento muscular pode gerar dentro de um padrão específico e com determinada velocidade de movimento. Então, a força muscular é essa capacidade física que vai acontecer através da contração muscular, que nos permite fazer ações do nosso dia a dia, como movimentar o nosso corpo, levantar objetos, sustentar cargas, etc. Né? Então, para lembrar aqui para vocês como é que a gente pode, né, gerar força através do nosso músculo, eu falo então que a força muscular ela vai ser produzida através da força dinâmica, e essa força dinâmica ela pode ser tanto força dinâmica concêntrica quanto força dinâmica excêntrica, ok? E eu também tenho a força dinâmica estática, que a esse trabalho, né, o estático a gente já sabe que não tem movimentação das fibras musculares, né, existe apenas uma tensão em cima desse músculo, a esse trabalho a gente denomina isometria, ok? Agora falando, né, sobre o treino de força, a gente vai olhar agora sobre o treino de força máxima, que tem como característica aí o uso de cargas elevadas, geralmente variando entre 80% a 100% de 1 RM. E envolve, então, menos repetições, né? Uma velocidade de execução mais lenta e uma porcentagem de carga superior quando comparado ao treino de força de potência, por exemplo, com intervalos de recuperação mais longos, ok? E o treino de força máxima, ele também é conhecido por desenvolver força absoluta e é uma escolha geralmente ali popular entre levantadores de peso e fisiculturistas. Agora, falando sobre um outro tipo de treinamento, né, que é o treino de hipertrofia, são aqueles feitos em menos séries, se comparados ao treino de força máxima, e tem uma quantidade moderada ou alta de repetições.
mas uma carga não tão alta. E o intervalo entre um exercício e outro, nesse tipo de treino, é mais curto. Ok? E qual é o objetivo desse tipo de treinamento? É justamente aumentar a secção transversa dos músculos, como vocês vão observar, ou seja, ter um ganho de massa muscular mais significativo. Agora, falando sobre treino de força para resistência, esse treino ele é focado em melhorar a capacidade de resistir à fadiga durante a atividade de longa duração. E aí nós utilizamos nesse treino cargas leves e moderadas, com alto número de repetições, um intervalo ali mais curto, variando entre 30 a 60 segundos. Falando agora sobre treino de força explosiva, ele tem o objetivo ali de desenvolver a força rápida, que é crucial ali para movimentos de potência e explosão. E esse treino ele acontece com cargas leves e moderadas, com foco em movimentos mais rápidos e explosivos. A quantidade de repetições é geralmente baixa e o descanso ele vai variar de acordo com o objetivo específico. Agora que nós vimos os treinos de força, vamos ver sobre os elementos principais ali do treino, né? Então, inicialmente, a gente precisa primeiro definir qual é o objetivo desse aluno. Será que é hipertrofia, emagrecimento? Uma vez definido esse objetivo, a gente vai montar ali os tipos de treinos que a gente vai definir de acordo com esse objetivo. E para montar esse treinamento, a gente precisa ter alguns elementos ali correspondentes, que no caso são as séries. Ok? O que vem a ser essas séries? É o número de repetições em que o aluno vai realizar determinado exercício em sequência e sem interrupção. E entre essas séries é interessante que se obedeça também, de acordo com o objetivo, um tempo de descanso. Essas séries elas podem variar entre séries básicas, onde você vai repetir de 1 a 2 vezes por exercício, séries intermediárias, vai repetir 3 a 4 séries para cada exercício e séries avançadas com mais de 5 séries ali contempladas para aquele exercício. Falando sobre repetições, a repetição é uma execução completa de um exercício, né, que na musculação vai consistir, então, no levantamento desse peso e retorno à posição inicial. Então, o movimento completo eu designo ali uma repetição. Intervalo de descanso é outro elemento importante do treinamento, né? Entre as séries deve existir esse intervalo de descanso, que é o momento em que o aluno vai deixar de fazer qualquer tipo de movimento para recuperação muscular, ok? Falando agora sobre intensidade, na musculação a intensidade é o nível de esforço aplicado durante o exercício. E dependendo ali do método de treino, pode ir desde o nível mais baixo até chegar à exaustão muscular. Falando agora sobre a velocidade de execução, nós também podemos denominar essa velocidade de execução como cadência, né? E esse elemento ele vai determinar o estímulo para hipertrofia muscular. O tempo de realização do exercício ele pode ser calculado por meio de 2 fases, que é a fase concêntrica, que é quando existe ali o encurtamento, né, gerando tensão e contração dos músculos, e a excêntrica, que é com foco no alongamento dessas fibras musculares, ok? Sobre frequência de treino, vai se referir, então, ao número de vezes que um grupo muscular ou todo o corpo é treinado dentro de uma semana. E eu posso ter como frequência de treino uma baixa frequência, que é quando eu faço um treinamento de um grupo muscular, né, contemplando esse grupo muscular 1 a 2 vezes por semana, porque o meu foco ali é em recuperação, ou eu posso também fazer essa frequência de treino com alta frequência, que é quando eu pego esse grupamento muscular e treino ele de 3 ou mais vezes por semana, porque eu tenho o meu foco ali em volume de treino acumulado, ok? Então, vocês conseguiram observar aí, né, os principais pontos dados, né, importantes dados aí durante a nossa unidade. Espero que vocês tenham conseguido relembrar, refrescar aí na memória de vocês esses pontos. Eu fico por aqui e desejo vocês ótimos estudos.